Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Ontem, João Dória fez barulho em Brasília e foi uma espécie de anúncio à nação de sua candidatura, que, claro, não é? Todo mundo já sabia que está dada. Ele foi escolhido pelo partido e o João Dória, inclusive, há muito tempo aparece nas pesquisas. Antes havia aquela história de cenário, né? Eduardo Leite, João Dória, agora é só João Dória. Ele foi escolhido pelo partido. Mas ele decidiu apresentar o seu comitê para aconselhamento do programa econômico. É bom lembrar que quem está num comitê de candidato não será necessariamente da equipe se aquele candidato vencer a eleição. Então não significa que alguém que está no comitê de aconselhamento será ministro da Economia. Pode ser uma outra pessoa, claro. Mas o grupo terá o Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. O Meirelles, aliás, ele, na minha opinião, foi um ministro ruim. Inclusive, a maneira como elaborou a ideia do teto de gastos, a indexação que saiu do plano do Ministério da Economia e depois ratificada pelo Congresso, claro, em forma de PEC, né? Então teria de ser o Congresso, mas um índice que não faz sentido, que vai inviabilizar a administração. E, além disso, é bom lembrar, o senhor Henrique Meirelles foi um dos que aplaudiram a reforma trabalhista que precarizou o trabalho, precarizou a força de trabalho e lançou nas cordas o trabalhador em termos de poder de negociação para ter melhores condições de trabalho, melhores salários e, portanto, melhores condições de vida. O senhor Henrique Meirelles foi um dos que aplaudiram aquela reforma que até hoje só trouxe consequências ruins. E pode piorar. Mas eles batem palma. O sujeito é impressionante. Virou ministro da Fazenda, todo mundo começa a dizer que é gênio, não é? É assim com o Paulo Guedes, foi assim com o Manteiga, com o Pedro Malan, com o Palocci, com o Meirelles. Gênios. Com o Levi, gênios. E particularmente na imprensa, o tratamento dado, como se fosse um pensador, um sábio que agora tem o comando da economia. E talvez porque ao redor haja tanta mediocridade, né, no poder, que quando aparece alguém que sabe fazer contas e geralmente tem bons argumentos, tem uma base teórica, é visto como genial, diferenciado da raça. Bobagem. Bobagem. E o Meirelles não é gênio. O Meirelles foi um ministro que errou muito. Quando foi presidente do Banco Central, e o Lula fez questão de ter o Meirelles ali, até porque era uma maneira de dar um recado. Ó, temos um cara aqui comprometido com o tal tripé, não é? E é bom lembrar que o tripé inclui meta inflacionária e também a questão cambial. O livre câmbio, a livre relação dólar e real, exatamente para que não haja artificialidades, né? Não haja uma imposição de uma relação artificial entre real e dólar. Mas depois a Dilma não gostava dele, ele não gostava da Dilma, então no governo dela ele já não estava. Mas o Lula gostava de ter o Meirelles ali pelos sinais que ele emitia. Alguns sinais de tranquilidade. Ana Carla Abrão Costa, que presidiu o Conselho de Gestão Fiscal do município de São Paulo,
quando o Dória foi prefeito, e foi também ela secretária da Fazenda do estado de Goiás. Também Zeina Latif, conhecida, dá muitas entrevistas, quem se interessa pelo assunto aí, finanças públicas, planos governamentais, medidas econômicas. A Zeina Latif é muito ouvida no rádio, na televisão, então é bastante conhecida. Ela é economista e foi conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na época do Meirelles. E esse comitê da candidatura do Dória também contará com a advogada Vanessa Canado, que é especializada em direito tributário e política tributária. E é sobre ela que falaremos um pouco. Ela é coordenadora dos cursos de pós-graduação e de educação executiva em direito do INSPER, coordenadora do Núcleo Pesquisa em Tributação do INSPER, e foi assessora especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia desde o início do governo Bolsonaro até maio deste ano. Então, de 2019 a maio deste ano. E vamos então saber algumas ideias. Quais são as ideias centrais de Vanessa Canado? Porque ela participou da coletiva e comentou proposta de taxar mais quem consome livros, fazendo isso com unificação de tributos. Então, Vanessa Canado defendeu a tributação de setores como de livros nesse evento nesta quinta-feira, em São Paulo. A proposta de um imposto único sobre valor agregado, defendida pelo Paulo Guedes e pela Vanessa Canado em 2020, foi alvo de críticas de diversos setores na época. Questionada sobre o projeto, Canado declarou que a mudança prevê mecanismos mais modernos de políticas públicas. Essa é a palavra encantada, né? Moderno. Parece que tudo se resolve. Isso é mais moderno. Só que, primeiro, moderno não significa necessariamente melhor. Modernizar, muitas vezes, por intermédio de reformas, modernizar muitas vezes leva a uma situação pior que a anterior. É uma modernização ruim, na direção errada. É como reforma, né? É preciso fazer uma reforma tributária. É um negócio que é dito, e a senhora Canado sabe disso, desde o governo Sarney. Só que tudo que foi feito até hoje, em termos de mudança no sistema tributário, nada resolveu e, em muitos casos, piorou. Além das malandragens, né? Como, por exemplo, a não correção da tabela que o Fernando Henrique estabeleceu em 96. Mas ela diz isso, que a mudança prevê mecanismos mais modernos de políticas públicas na comparação com a desoneração dos setores. Ou seja, nada de desoneração e sim mais impostos. Claro, a unificação será benéfica para muitos setores, hoje tributados. Mas para um setor que não é, o que nós estamos falando aqui é: você vai trocar não pagar por pagar. E o que define um setor como candidato ao benefício da isenção? É a sua importância social. E aí, social abrange desde alimento até aquilo que fornece elementos para um crescimento cultural, para que as pessoas consigam pensar de maneira mais elaborada, até para que possam resistir ao poder. Aliás, isso vale também, abrindo parênteses aqui, para esse pessoal
que desce o porrete na norma culta e acha que é preciso tratar todas as maneiras como corretas. Uma coisa é falar, a conversa coloquial, a conversa entre duas pessoas, ou até uma pessoa falando para várias, mas é uma conversa. Outra coisa é a escrita. E a escrita, o bom texto, tem muita porcaria aí, em forma de livro. Muito lixo. Muito lixo publicado. Mas os pensamentos mais elaborados, mais fortes, mais importantes da história da humanidade estão em livros. E conhecê-los significa capacidade de pensar de maneira mais elaborada, mais ampla e de resistir, inclusive, à dominação política, econômica, nas relações sociais. É olhar para o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. E saber compreender como mudar a situação ruim. Como mudar o país, como mudar a nação, como resistir à exploração, à roubalheira, à corrupção, à mentira. Então a importância social dos bons livros, repito, há centenas de milhares de livros que são puro lixo. Mas os pensamentos mais importantes produzidos pelo homem são conhecidos nos livros, estão lá nos livros. Então, não é uma mercadoria qualquer, dispensável, supérflua. Até porque há também os livros que são fundamentais, essenciais na formação educacional. Mas ela diz que a proposta da reforma tributária, tanto a que ela trabalhou anteriormente no Congresso, como a que ela trabalhou com o Paulo Guedes, prevê mecanismos mais modernos de políticas públicas. Atualmente o mercado editorial é desonerado, não paga imposto e é protegido de cobranças pela Constituição Federal. Uma das formas, diz ela, que você tem de tornar bens acessíveis, e aí não eram só os livros, mas medicamentos, cadeiras de rodas, inúmeros bens e serviços, era dar isenção. Ela reconhece isso. O que nem sempre torna os bens mais acessíveis. Bom, aí a gente espera a grande chave do enigma. Se isenção não torna um bem mais acessível, como assim? Explique. Por que uma cadeira de rodas, sobre a qual incide imposto, não deveria, é vergonhoso que incida, porque ela é mais acessível do que uma que não tem na sua comercialização incidência de impostos? Como assim? Aí ela diz, isso é empiricamente comprovado. Opa! Empiricamente comprovado é o quê? O mundo das observações. Não é uma teoria comprovada. É a observação do dia a dia. Mas aí é preciso demonstrar que essa observação empírica, de fato, é uma comprovação de uma tese. Não basta dizer isso é empiricamente comprovado. E defendeu uma outra maneira de taxar os bens, diferente da isenção que é usada atualmente, seria arrecadar dinheiro de toda a população e aí sim fazer uma política pública direcionada para aquilo que a gente quer. Qual é o nome disso? Aumento de impostos. Ô Dória, mas você falou esta semana que acabou o combustível do posto Ipiranga. Obviamente ele não estava falando da grande rede de postos, mas do Paulo Guedes. E você traz
uma das mais caras propostas para o Paulo Guedes. Ele gosta demais dessa ideia. E ela diz que permitir a tributação comum desses setores poderia ajudar a alcançar de fato quem mais precisa. Além de você gastar menos dinheiro, alcança de fato quem mais precisa. Mas não é uma discussão nossa, é uma discussão que tem andamento no Congresso. Ainda bem, porque se dependesse só do governo, o Paulo Guedes já tinha imposto esse negócio. Ainda bem que passa pelo Congresso. Mas aqui não está a comprovação da tese. Dizer que está empiricamente comprovado, por favor, demonstre. Já que é empiricamente, os exemplos são práticos. Aponte. Olha esse caso aqui, olha aquele caso acolá, olha o que aconteceu ali. Com cadeira de rodas, com livros, com aquilo cuja isenção é para baratear o que é considerado essencial para algumas pessoas. Medicamentos. Aliás, medicamento tem imposto que não é fácil, hein? Quando você pega a distribuição do custo final do medicamento, que dinheiro vai para onde? O que tem de imposto não é brincadeira. Então a ideia é tributar mais a sociedade e usar esse dinheiro com a finalidade específica. Isso, inclusive, juridicamente, e ela sabe muito mais do que eu sobre isso, porque é advogada tributarista, juridicamente, você tem de seguir determinados caminhos. Quando você estabelece uma tributação para um fim específico. Lembra da CPMF, que foi apresentada à sociedade como sendo uma contribuição para a saúde. Só que depois caiu no Caixa Único. Aí um abraço. Caiu no Caixa Único do governo. Um abraço. Não há. Você não vai garantir mais recursos para a saúde quando cai no Caixa Único. Mas se você fizer a coisa corretamente e determinar que uma contribuição será para um fim específico, que nesse caso aqui seria para quê? Medicamento, cadeira de rodas e livros, é isso? Essa é a ideia? É preciso trilhar um caminho jurídico específico. Você não pode simplesmente dizer, vou criar um imposto com finalidade tal. Não é assim. E em agosto de 2020, ela já havia feito essas declarações, comentando a proposta de reforma tributária do governo enviada ao Congresso em julho e que prevê a unificação de PIS e de COFINS. Não sei se ela pensa da mesma maneira, e mais, ela está certíssima. Esse é o pensamento dela, e ela, como colaboradora, pensa. Claro, a questão é o que Dória fará com essa ideia, se vai fazer parte do seu plano de governo. Bom, Dória apresentou essas colaboradoras, Ana Carla Abrão Costa, Zeina Latifi, Vanessa Canado, além, claro, do atual secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É o seu time econômico na campanha, não significa, não é um compromisso de que será o time econômico se ele ganha a eleição. E falando em eleição, o Dória ainda tem deixado ali dúvidas a respeito de qual será o critério para a escolha do vice na sua chapa. Ocorre, por exemplo, vez ou outra, o Bruno Araújo fez isso, presidente do PSDB. Ele sugeriu Moro como vice do Dória. Nesta semana, o Moro disse que, olha, o nosso acordo é que haja um apoio para uma candidatura específica, aquele que tiver mais chances de enfrentar Lula e Bolsonaro. Quem vai dizer qual que tem mais chances? Obviamente, as pesquisas, disse o Moro. E aí, candidamente, acrescentou
olha, as pesquisas estão mostrando que desses caras aqui, eu sou o que tem mais chance. É uma maneira de dizer, neste momento, eu nem cogito possibilidade de ser vice de alguém. Posso discutir quem será meu vice. Porém, dentro do Podemos, há quem diga que o Moro, ali nas conversas internas, não descarta inteiramente. Porque ele acha que o Dória pode ver o apoio que ele hoje, Moro, tem, que, aliás, outro dia estava na casa dos 2 dígitos, naquele instituto ex-Ibope lá foi para 6, e no Datafolha, 9. Está na casa de 1 dígito. Então não é lá a terceira maravilha. Mas pode ser a terceira via. A tal terceira via, né? Essa abstração chechelenta que inventaram por aí. Então, o Dória, ele não descarta. Mas aí eu me lembro, Ronald, Ana, ouvintes da Bandeirantes, que o Dória, ainda disputando ali aquela campanha interna, né, do PSDB, para ver quem seria o escolhido do partido, ele foi ao Rio Grande do Sul, recebeu o apoio da Ieda Cruzes, né, que foi governadora do estado, é do PSDB, claro, e lá, eu não sei se empolgado pelo ambiente e tal, ele falou que se ele ganhasse a prévia, teria uma mulher, escolheria uma mulher para ser vice na chapa dele. Estou louco? Ou ele falou? Ele falou. Mas, hoje, a realidade pode impor outra coisa. Ele pode olhar e falar, não, eu preciso daquele sujeito ali porque ele vai me dar voto. Aliás, é outra preocupação não mencionada pelo Bolsonaro, mas também é uma preocupação do Bolsonaro. Escolher o candidato certo para ser o vice. Para ver se consegue alguém que traga votos, principalmente votos de algumas regiões onde a candidatura tem mais problemas. Todos olham isso. Quando o Lula olha para o Alckmin, ele está olhando, na verdade, para São Paulo, para o maior colégio eleitoral do país, e onde ele sabe que precisa aumentar o seu apoio eleitoral. Mas, muitas vezes, Minas Gerais tem o segundo maior colégio, Nordeste, o cara vê que a candidatura dele é fraca no Nordeste, então ele quer alguém do Nordeste, mas não por ser do Nordeste, alguém que tenha voto no Nordeste, que consiga apoio, que consiga palanques de candidatos a deputado, de candidatos ao Senado, de candidatos a governos estaduais. Escolher o vice é muito importante para ver se o cara traz voto. E, logicamente, o candidato a presidente, ou a governador, ou a prefeito, ele procura escolher um vice que ele, pelo menos, tem a impressão de que não será uma pessoa que causará problemas. Não é? Um sujeito que tem mandato, ou seja, não pode ser demitido, foi eleito, não é um secretário, não é um ministro. Então, é preciso conviver com ele aqueles 4 anos. E pode ser um problema. Às vezes pode ser um gigantesco problema. Aos que são fiéis, aos que são traidores. É preciso escolher. Preciso saber escolher. Às vezes é fatal uma escolha errada. Então, mas o Dória tinha feito essa promessa. Só que o Dória tem um gigantesco problema. Todo mundo desdenha das pesquisas, todo mundo dá risada, lembrando que está muito cedo, lembrando que é só um momento, lembrando, ou então dizendo que não são confiáveis. Tá tudo certo. Geralmente, a maioria dos institutos erra. E às vezes são erros colossais. Não há dúvida.
Só que é preciso ser realista. As pessoas olham para as pesquisas e se posicionam por causa das pesquisas. Então, o Dória tem esse problema, o patinar nas pesquisas. Naquela lá do Instituto, que eu não lembro o nome, mas é o ex-Ibope lá, tava com IPEC, é isso? Apareceu com 2, no Datafolha com 4. Mas aí com um número menor de candidatos. Pode aparecer com 3. Só que desde que as pesquisas começaram, o Dória tá ali. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. E aí? Como é que você vai atrair outros partidos? Palanques, convencer candidatos à Câmara Federal, a assembleias legislativas, ao Senado, a governos estaduais. Como é que você vai convencer essa gente a dizer: suba aqui no meu palanque, você vai ser presidente da República? O cara olha para a pesquisa. O problema é que os oponentes de Dória, e são vários, dentro do PSDB, isso é um problema para o Dória, começam a usar esses números até para questionar a continuidade da sua candidatura. Então, o Aécio Neves, ele já começa a levantar essa questão dentro do partido. Houve um jantar anteontem, Ronald, na residência do deputado federal Paulo Abiakel. Você lembra do pai dele, né, Ronald? Ibrahim Abiakel. Ibrahim Abiakel. Então, na casa do Paulo Abiakel, que é do PSDB mineiro, houve um jantar e Eduardo Leite lá estava, assim como Aécio Neves. E aí o Aécio disse que a candidatura tem de se mostrar viável, não é? Caso contrário, o PSDB pode saltar da candidatura. Numa entrevista à CNN Brasil, o Aécio disse o seguinte: o Dória venceu e agora ele tem legitimidade para construir a candidatura. Nós vamos aguardar. Mas isso não significa que esta candidatura vai existir em qualquer circunstância se ela não se viabilizar lá adiante. Nós temos que aguardar e dar a ela e ao Dória as condições para que ele e Dória possa fazer isso. Ou seja, você está prometendo apoio a Aécio. Mas continuamos achando que não será simples. Olha o apoio que ele está dando. O que nós vamos começar a dizer, talvez seja o primeiro momento dessa inflexão, é de que o Dória ganha a condição de viabilizar sua candidatura, não vamos criar dificuldades para isso. Ou seja, não vamos atrapalhar o Dória a crescer nas pesquisas. Mas, aí vem o mas, nós vamos aí a partir do final de fevereiro, começo de março, quando é o prazo para desincompatibilizações, na verdade é abril, não é, senhor Aécio? Até para que não haja uma fuga grande de potenciais candidatos do PSDB. Nós vamos rediscutir essa candidatura. Se até lá ele demonstrar fôlego, viabilidade, diminuir a rejeição, aumentar a intenção de voto, partidos sinalizarem que podem ficar com ele, isso vai ser obviamente respeitado. Mas se isso não ocorrer, o partido tem na convenção a sua instância máxima decisória. É ali que as candidaturas são homologadas. Na prévia, passa o indicativo. Ou seja, o Dória apresenta a sua equipe, disse lá em Brasília que não vai dar sossego para o Lula e para o Bolsonaro, que vai dar muito trabalho para eles, prometeu ao PSDB que vai gastar sola de sapato, que vai andar o país inteiro, etc. Tenta atrair outros partidos, quer conversar mais com o Moro, com a Simone Tebet, mas ele continua com problemas internos e essas declarações do Aécio soam menos como aviso e mais como ameaça. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece e o editorial de abertura do Acontece, como você já sabe, este é o último do ano do Cláudio Zaidan, que estará daqui a pouco à disposição no site da Rádio Bandeirantes
Entre lá no radiobandeirantes.com.br e você tem o acesso a todos os editoriais do Cláudio Zaidan, desde o começo do Acontece, desde o ano passado. Todos estão lá à disposição. E nos agregadores de podcast, é claro, também disponíveis para você. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.